nossa palestra vai tratar sobre o presbiterato no serviço, ou a liderança que serve. Por vários séculos, a igreja cristã foi representada na face da terra, principalmente pelo catolicismo romano. O catolicismo desenvolveu o que nós chamamos de o clericalismo, o conceito ou a ideia de uma classe eclesiástica, uma corporação de todos os clérigos. Ora, o clericalismo, no seu aspecto político, é a defesa do clero, de uma classe, de uma corporatividade que pretende defender o seu poder de liderar, de ditar e de determinar o que os seus sujeitos devem fazer e às vezes até mesmo o que eles devem crer. Uma definição mais branda implica que o clero seja apenas uma classe mais instruída, supostamente mais dedicada à vida da igreja. Mas não é isso que se configurou ao longo da história. Até o período da Reforma Protestante, esse sistema se desenvolveu e dominou a igreja cristã. Em vários sentidos, a Reforma Protestante foi um movimento anticlerical. Creio que tanto quanto a restauração da doutrina, a grande luta de Calvino em Genebra foi exatamente de restaurar o sistema do oficialato bíblico, do presbiterato verdadeiro, que é o oposto do sistema clerical. Lutero lutou arduamente pelo sacerdócio universal dos crentes. Mas essa não foi só uma luta do passado. Eu creio que essa é uma luta do presente momento da igreja cristã. Porque a questão de termos um corpo de presbíteros que lideram a Igreja de Cristo não é simplesmente implementar um sistema. É muito mais do que isso. É implementar um sistema que nos é ordenado nas Escrituras como a forma com a qual a Igreja de Cristo deve aqui na terra ser governada, obedecendo um padrão bíblico de funcionamento. Logo, como eu disse, é muito mais do que um sistema. O oficialato é um sistema que tem por trás de si uma teologia muito importante e que envolve, antes de mais nada, o pressuposto básico de que aqueles que estão envolvidos no seu exercício são, na verdade, indivíduos que foram convertidos pelo Senhor Jesus Cristo e que agora, dentro desse sistema, querem fazer aquilo que Jesus Cristo ordenou para a sua igreja. Então, quando tratamos do oficialato, do presbiterato, nós estamos tratando de uma prática na vida cristã que segue o exemplo de Jesus, que segue o exemplo dos apóstolos e que vai levar a igreja de maneira bem-sucedida nos caminhos do próprio Senhor, uma vez que envolve esses homens debaixo da instrução da Escritura e debaixo da instrução do Espírito Santo de Deus. É óbvio que quando nós falamos de oficiais da igreja, nós não estamos falando de homens sem pecado, mas nós estamos falando de homens que foram regenerados pelo Espírito Santo, que foram trabalhados pelo Senhor, que receberam dons e que no meio do corpo de Cristo agora se destacam para o serviço, para a obra do presbiterato. Logo, nós devemos analisar aspectos importantes, essenciais na definição do oficialato, na implantação do oficialato, para ter certeza que, à medida em que caminhamos como oficiais da Igreja de Cristo, nós não caiamos nas possíveis armadilhas que são plantadas ao longo do nosso caminho. Eu gostaria de rapidamente recordar com vocês o que o oficialato não é, porque isso nos dá a base para entender o que o oficialato pressupõe, o que ele é, e aí então o tema principal da nossa palestra, como é que o oficialato vai servir na questão do serviço. Primeiro, o oficialato o presbiterato não é um simples sistema de hierarquia, onde alguns homens são mais importantes do que outros homens e assim eles, pela sua importância, administram a vida da igreja. O
presbiterato e o conselho da igreja não é apenas uma junta ou um comitê administrativo. Não são apenas homens bem preparados para executar trabalhos administrativos nessa grande corporação chamada igreja. Nada disso. A igreja não é uma corporação, a igreja é um corpo. E logo o oficialato não pode ser um comitê administrativo, o conselho da igreja não pode ser simplesmente um comitê administrativo. Outra coisa importante de pensar sobre o que o presbiterato não é que o presbiterato não é um estado temporário. Ele é um chamado, uma vocação e ele é vitalício sobre aqueles homens que são ordenados para exercer aquele trabalho no meio do corpo de Cristo. Logo, quando um homem se torna oficial na igreja, ele precisa saber que a partir daquele instante ele vai gastar a sua vida naquele serviço, naquele trabalho. Logo, o oficialato não é um lugar, não é um momento, não é alguma coisa para aventureiros. Por isso é que os presbíteros são exatamente os anciãos, aqueles que vão gastar a sua vida nesse trabalho. O oficialato também não é só uma questão de terminologia, e isso é muito importante, já estudamos sobre essa matéria em outras palestras, para entender que a Escritura tem vários termos que falam dos oficiais na igreja, não é? E que esses termos refletem, apontam para a questão de um homem ser chamado ou de pastor, ou de presbítero, ou de bispo na igreja, e nós entendemos que ele está sempre exercendo esse mesmo presbiterato, ainda que essa terminologia seja aplicada de maneira diversa nas Escrituras. Então, nós precisamos eliminar esses conceitos da nossa cabeça para entender o que é necessariamente o presbiterato. Agora, o que o presbiterato pressupõe? Ele pressupõe várias coisas. Primeiro, ele pressupõe, por exemplo, que os homens que vão exercitar o presbiterato tenham dons do Espírito Santo. Assim como todos os membros no corpo de Cristo, os presbíteros devem ter uma manifestação clara de dons do Espírito Santo que vão habilitá-lo ao exercício do seu papel como oficial da igreja. Uma outra coisa que o presbiterato pressupõe é que esses homens tenham um chamado, tenham uma vocação e tenham uma aspiração. Eu creio que a aspiração da qual a Escritura nos fala não é simplesmente a aspiração de ser presbítero. Ainda que a Escritura nos fale quase que dessa forma, não é? Dizendo daqueles que almejam estar nessa posição, aspiram estar nessa posição. Mas essa aspiração não é a posição. Essa aspiração não é uma aspiração a um cargo, não é uma aspiração a uma posição de autoridade, mas é exatamente a aspiração do serviço. Isso é o que deve ser o elemento motivador da aspiração que existe daqueles que vão exercer o presbiterato na igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, na igreja de Jesus, ninguém tem o direito de se autonomear. Ninguém se autonomeia pastor, presbítero, diácono, sem exceção. Todos esses precisam ser homens chamados, vocacionados por Deus, que não tomam a honra para si mesmos, mas que uma vez chamados por Deus vão trabalhar, vão exercer o seu ministério, exatamente porque foram chamados pelo Senhor. Requisitos para o oficialato. Nós já estudamos isso também em uma outra palestra. Um deles, com certeza, é a clareza da manifestação dos dons na vida do indivíduo. A clareza da manifestação das características bíblicas na vida daquele que se diz vocacionado por Deus e que tem a manifestação clara do fruto do Espírito em todas as coisas, desde a sua individualidade até a sua vida familiar
e a sua vida no cumprimento do seu mandato cultural como indivíduo na sociedade que representa com clareza a vontade de Deus no meio da raça humana. Então essas coisas são pressupostos que nós precisamos ter sobre o oficialato, sobre o presbiterato, para que ele seja bem exercido por nós. E obviamente, junto com essas coisas, vem então agora o conceito, a noção de que o exercício do presbiterato é um exercício de liderança. Mas o exercício dessa liderança precisa ser bem compreendido por nós. Nós precisamos entender com muita clareza o que é que isso significa. Porque sempre que olhamos para a Escritura nos fala da liderança em equipe. Ela nos fala da liderança que acontece num time que lidera. Ao contrário do que vem acontecendo na igreja evangélica contemporânea. Por exemplo, o conceito neopentecostal de liderança é muito diferente do conceito que nós temos. O conceito neopentecostal de liderança fala muito sobre o meu ministério, a minha tarefa. E eu faço esse ministério e as pessoas à minha volta são os coadjuvantes da liderança que eu exerço sobre a igreja. Quem não concorda comigo sai do time. Mas é um time totalmente de sujeição ao ministério de um homem que escolhe aqueles que vão lhe servir em diferentes posições. Mas não há passagens na Escritura que falem do governo e liderança da igreja por um só homem, por uma só pessoa, mas sempre por um corpo de homens escolhidos e chamados por Deus para esse exercício, para essa tarefa. Vemos vários exemplos na Escritura, desde os discípulos que pretenderam ter uma certa hierarquia entre si e que o Senhor Jesus disse não funciona desse jeito, até o chamado dos diáconos para o serviço das mesas, onde nós não vemos em Atos capítulo 6, alguém que fosse ou tivesse menos requisitos do que os outros, mas na verdade todos aqueles 7 homens deveriam ter boa reputação, todos eles deveriam ser cheios do Espírito Santo, todos eles deveriam ter sabedoria e eles então aí eram encarregados deste serviço. Logo, o oficialato pressupõe, o presbiterato pressupõe uma liderança em equipe e não uma liderança isolada de um homem, de um ego, mas a liderança de vários homens que vão juntos com o Senhor Jesus Cristo conduzir a igreja local nos caminhos que a própria Escritura lhes ensina, lhes ordena. Normalmente, temos no meio desses homens o pastor. O pastor, segundo a Escritura nos ensina, é aquele presbítero que se dedica de uma maneira tal que merece receber dobrados honorários. E é por isso que nós entendemos que o pastor pode viver, então, recebendo da igreja, no pastoreio, junto com os outros presbíteros que também são pastores, aquilo que ele precisa para o seu sustento, para a sua vida, para a sua família e assim por diante. Logo, o pastor, ele é um no meio dos pastores da igreja local. Ele é um pastor entre outros pastores, mas ele não é um homem de destaque exclusivo entre eles, exceto no serviço que ele vai prestar, porque esse serviço ele costuma normalmente ser diferenciado na aplicação do seu tempo e da sua dedicação para as obras da igreja. E a pergunta é se nós ajuntarmos esses homens com essas características que eu acabei de dizer dentro de uma sala, todos eles com um chamado de Deus, todos eles com uma aspiração ao oficialato, ao presbiterato, todos eles com habilidades de liderança que vêm com os dons que Deus lhes dá. A pergunta que precisamos fazer é como é que esses homens não vão se destruir na sua liderança?
Como é que um não vai abafar e confundir ou minar a liderança do outro? E talvez esse seja um dos pontos chaves em todo o nosso processo de compreensão da liderança no corpo de Cristo e do presbiterato no corpo de Cristo. Em João capítulo 13, o Senhor Jesus diz o seguinte, no verso 13, vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. E aqui, meus queridos, está o grande segredo de homens que lideram como uma equipe, como um time, como verdadeiros presbíteros no conceito da Escritura. E quando nós caminhamos pela Bíblia, nós vamos observando que grandes homens de Deus, que grandes líderes que Deus chamou e convocou, eles sistematicamente chamavam a si mesmos de servos, de Eved, aqueles que estavam prontos para servir. O grande Abrão chama a si mesmo de servo. Todos os patriarcas chamam a si mesmos de servos. Moisés chama a si mesmo de servo. Davi chama a si mesmo de servo. Israel é chamado na Bíblia de servo. E Cristo é conhecido por toda a Escritura como servo. Todos são aqueles que prestam serviço, os verdadeiros ministros que deveriam, em conjunto, liderar o povo de Deus na sua caminhada. Logo, qual deve ser o tipo de atitude do homem de Deus que quer prestar o seu serviço no presbiterato? E eu creio que, entre as muitas respostas da Escritura, uma delas é exatamente aquela que nós encontramos no Salmo 131, que eu vou ler e sobre o qual nós vamos meditar, pensar, refletir e tentar enxergar se o nosso conceito de liderança está encaixado nesse espírito e com esse coração. Ouçam as palavras do rei Davi no Salmo 131. O texto da Escritura nos diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Martinho Lutero, o grande líder da Reforma Protestante, ao comentar esse salmo, disse o seguinte: é um dos menores salmos, porém, para mim, um daqueles que a verdade me levou mais tempo para aprender. Como é difícil falar sobre esse texto, porque ele vai falar daquelas coisas que nós naturalmente não somos, daquelas coisas que o mundo no qual nós vivemos naturalmente não é e sequer admite.
Porque a humildade é exatamente o que nos leva à confiança em Deus. Enquanto o orgulho é o que nos leva à autoconfiança. E o nosso mundo, ele vai constantemente nos ensinar que nós devemos ser o quê? Autoconfiantes. E quando você não tem a autoconfiança necessária, quem sabe você vá a uma livraria e entre centenas e centenas de títulos escolha um livro de autoajuda, porque é você que tem que se ajudar. Esse é o tom do ensino no mundo em que nós hoje vivemos. E a pergunta então que eu faço é a seguinte: é possível ser humilde no sentido em que esse texto quer nos ensinar? É possível reproduzir na minha vida essas palavras de Davi? Ou melhor, quem sabe se nós começarmos nos perguntando, Davi tinha qualificações suficientes para escrever e para pronunciar esse salmo? Essa foi a pergunta que eu fiz a mim mesmo quando me deparei com esse texto. E fui então atrás das páginas da Escritura verificar talvez aspectos da vida de Davi que não sejam tão comumente abordados e tentar buscar se Davi tinha essas qualidades e essas habilidades. Vejamos, quem foi Davi? Davi, com certeza, foi o maior rei de Israel, porque ele foi o homem debaixo do qual Deus de fato estabeleceu uma monarquia sobre o seu povo. Isso não havia acontecido debaixo de Saul com toda a força que aconteceu no tempo do rei Davi. Davi era reverenciado no seu tempo e continua até hoje a ser reverenciado. Aliás, quando fala-se do rei Davi, todo mundo tem uma ideia e uma noção de quem seja, porque é uma figura que se sobressai na história por suas muitas habilidades, com certeza. Aliás, a sua subida à posição de rei foi muito interessante. Ele era um grande comandante militar. O povo o aclamava constantemente. E as multidões daquela época, nas cidades, o colocavam acima dos demais homens. Era um homem, aparentemente, de pequena estatura, mas que tinha a coragem de enfrentar o gigante, Golias. E, com certeza, isso fazia com que muitos temessem a Davi pelas suas qualidades, pela sua capacidade, por ser um grande estrategista militar, alguém capaz de tomar decisões precisas em tempo de crise. Isso faz de Davi um homem qualificado para escrever esse salmo? Todo esse poder e toda essa admiração que Davi tinha sobre a sua pessoa o qualificavam para isso? Eu creio que não é por isso que Davi escreveu esse salmo, mas exatamente por outras qualificações que ele tinha. Observem a história de Davi, que é narrada em 1ª e 2ª Samuel, Reis e Crônicas. Primeiro, Davi nunca foi um homem precipitado na sua liderança. Aparentemente, era um homem que não precisava de marketing pessoal para exercer a liderança que exerceu. Aliás, o profeta o ungiu rei sobre Israel, mas antes que ele viesse a ser de fato rei sobre todo Israel, demoraram 17 anos. Talvez se fosse um de nós aqui, tendo sido ungido rei pelo profeta, saíssemos na rua, alguns mais discretamente, dizendo, olha, o profeta me ungiu, outros tocando trombeta e colocando na televisão, o profeta me ungiu. Davi aguardou na sua posição de pastor de ovelhas, porque era exatamente isso que ele era. E eu creio que o seu pastoreio de ovelhas fez parte do processo que Deus usou para que ele viesse a se tornar o grande líder e o verdadeiro líder de Israel, como foi. Dos 17 anos que Davi aguardou,
ele gastou 10 anos fugindo de Saul, que era rei em Israel. Ele teve a oportunidade, provavelmente com um certo direito, de matá-lo por 2 vezes, porque ali era uma luta de quem sobreviveria ao final, quando Saul sistematicamente tentou destruir a vida de Davi. Depois desses 10 anos, é que Davi foi ungido rei sobre Hebrom, uma parte menor, quase que insignificante ao sul de Israel, e ali ele permaneceu reinando 7 anos, enquanto o filho de Saul, Isbosete, reinava sobre todas as outras tribos de Israel. E só depois desse período é que ele foi elevado à posição de rei de fato. E no final do seu reinado, depois de muitos anos de poder, o seu filho levantou-se contra ele. E eu tenho impressão que o seu filho poderia ser facilmente derrotado por Davi. Mas o que é que Davi faz quando seu filho se opõe e tenta uma rebelião? Davi foge. O que provavelmente a maioria de nós olharia e diria, que fraqueza tremenda. Mas ele volta para o lugar de onde ele veio e aguardou a orientação de Deus para a sua restauração ao trono de Israel. E eu creio que essas coisas, ou esses detalhes que não aparecem muito frequentemente sobre a vida de Davi, são exatamente aqueles que ensinaram Davi essas palavras sobre a liderança, quando ele aprendeu a aguardar a orientação de Deus e os propósitos de Deus para a sua própria vida. E é por isso que a Escritura vai chamar Davi de o homem segundo o coração de Deus. Logo, o que o homem segundo o coração de Deus deve buscar em sua vida? Quais são as suas características? O que esse texto nos ensina do coração desse homem diante de Deus? Como é que nós devemos trabalhar essas coisas na nossa vida de líder? Davi nos ensina, primeiro, que devemos viver o padrão de Deus. E o padrão de Deus é o padrão que a Escritura nos ensina, o exemplo que o Senhor Jesus Cristo nos dá e aquilo que Ele chama o seu povo a fazer na posição de liderança. Davi, com certeza, precisou, durante a sua história, crucificar várias coisas para continuar o seu percurso e o seu caminho. Exatamente o chamado de Jesus. Quem quiser me seguir deve tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo. Isso é exatamente a primeira sentença desse texto, quando Davi nos diz, não é soberbo o meu coração. E esse é um exame que todos os crentes deveriam fazer todos os dias na sua vida. Todos os dias. Porque a soberba, ela é uma disposição natural do ser humano caído. E nós crentes não estamos livres do pecado da soberba, porque nós somos caídos. Ainda que regenerados. E quando li esse texto, fui procurar o significado de soberba no dicionário. E uma das definições diz assim, é uma manifestação ridícula, arrogante, de um orgulho, às vezes ilegítimo. Porque eu creio que há determinadas formas de orgulho que são legítimas, que não são pecaminosas. Talvez devêssemos dar um outro nome, porque a palavra orgulho ela já carrega essa ideia de que alguma coisa ilegítima está ali funcionando. Mas eu creio que a soberba ou o orgulho ilegítimo é quando nós perdemos a perspectiva de Deus para medir a nós mesmos. Hoje fala-se muito sobre autoestima. Autoestima é a forma como eu mesmo avalio aquilo que eu sou. E
Nós encontramos as pessoas hoje dizendo: você precisa ter uma alta autoestima. Porque se você tiver uma baixa autoestima, você não vai ser bem-sucedido. Mas o ensino da Escritura não é esse. O ensino da Escritura é que nós devemos ter uma correta estima daquilo que nós somos. Nós precisamos lembrar que o nosso padrão de medida, a vara de nos medir, o cânon de nos medir, é o cânon de Deus. E a soberba vem exatamente quando eu começo a olhar para mim mesmo com a medida do meu coração inundado do meu pecado. E eu começo a pensar a respeito de mim mesmo mais do que convém pensar, como diz Paulo em Romanos capítulo 12, tanto além quanto aquém do que convém. E aí nós começamos a pecar, porque nós começamos a extrapolar a medida que Deus nos dá para medir a nossa estatura. Ora, à medida em que o coração do homem caminha pela soberba, ele não consegue mais olhar para si mesmo com os olhos de Deus. O crente começa a achar que ele é bom crente porque ele é um cara bom mesmo, não é? Não por causa de Deus, não por causa da graça, não pela operação da misericórdia, mas pela sua própria capacidade, pela sua própria engenhosidade. E começa a esquecer-se que é crente porque Deus o fez crente, por pura graça e misericórdia. E se existe algo, se é que isso é possível, que é deprimente em todos os seus aspectos, é um crente soberbo. Aliás, a Escritura nos diz: abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Jesus nos conta a história de dois homens que foram orar. Um disse: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como esse cara aí, é um pecador. Qual o erro desse homem? Primeiro, ele vivia uma fé para o consumo público, ele queria aparecer para todo mundo, por causa da sua soberba, é óbvio. Mas pior do que isso é ele pensar que era reto diante de Deus por causa dos seus próprios méritos. E aqui é exatamente o ponto aonde o presbiterato se desfacela. Quando reunimos homens que começam a pensar que são e que alcançaram uma posição por causa daquilo que eles podem fazer e começam a medir a sua vida, o seu coração, pela medida dos homens. E esses corações esquecem de se quebrar diante da verdade. E a consequência é óbvia. Davi diz: não é soberbo o meu coração e nem altivo o meu olhar. Logo, se o coração é soberbo, o olhar também é altivo. Essa é uma expressão comum, uma forma de expressão comum na Bíblia hebraica, um paralelismo que a gente chama de progressivo. É o mesmo conceito, só que agora ele é um pouco estendido na segunda parte de um determinado verso. Primeiro, Davi nos fala do que vai dentro do coração. E agora, ele vai nos falar de como isso transparece na vida do indivíduo que se tornou soberbo. O soberbo, ele vai conquistar um olhar altivo na sua vida. Uma coisa é consequência da outra. Agora, a altivez aqui não se manifesta necessariamente com esses olhos da carne. Nem todo soberbo é alto para olhar de cima com os olhos da carne, mas essa altivez pode se manifestar de muitas formas na vida de um homem. E a altivez também é uma coisa que Deus não tolera. Da mesma forma que a soberba, a Escritura nos ensina no livro de Provérbios o seguinte: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª, a sua alma abomina. Qual é a 7ª? Os olhos altivos. Aquele que olha para os outros e pensa: eu sou melhor do que você, eu sou maior do que você, eu ganho mais do que você, eu posso mais do que você. Esse pensamento, esse coração é destrutivo.
A soberba é aquilo que nos faz pensar de nós mesmos mais do que nós somos. A consequência é a altivez, que nos faz olhar para nós mesmos como se fôssemos mais do que nós somos. Isso é exatamente o oposto do que o Senhor Jesus ensinou. O Senhor Jesus ensinou que quem quer ser servido vai fazer o quê? Vai servir. O maior no reino deve ser o quê? O menor. E Davi tinha essas características. Interessantemente, o grande rei de Israel era também aquele homem que no meio do povo vinha celebrando a chegada da arca à cidade. E é interessante o episódio em 2 Samuel, capítulo 6, porque a esposa de Davi, que era filha do rei Saul, estava da janela olhando Davi chegar no meio do povo com toda aquela alegria, no meio dos servos e das servas. E quando Davi chega em casa, ela lhe passa literalmente uma descompostura. O que é isso? Você é o rei de Israel e fica se misturando com o povo. Davi vira-se para ela e diz, Davi a Mical, 2 Samuel 6:21, perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a seu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor eu me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto àquele povo, as servas de quem falaste, provavelmente você está com ciúmes, delas serei honrado. Davi sabia que ele não podia olhar o seu povo por cima, porque a soberba e a altivez destruiriam a sua própria liderança. E como cristãos, nós precisamos, como presbíteros, nós temos que saber dizer não à arrogância. Porque aquilo que nós recebemos como do Senhor, como talentos, eles nos foram dados para que fossem usados para a edificação da igreja. Não para a disseminação da discórdia, não para o meu lucro pessoal, não para a minha influência, não para dividir, mas exatamente para promover o crescimento do corpo de Cristo, ao contrário da minha projeção pessoal. Não é soberbo o meu coração, não é altivo o meu olhar. Terceiro, não ando à procura de coisas, de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. E é exatamente assim que nós devemos ter limites nas nossas ambições. Os limites das nossas ambições. Davi resolveu crucificar junto com a arrogância a sua ambição. E alguém talvez diga, mas para ele era fácil, ele era rei, ele estava lá no topo, ele estava em cima. Mas o fato é que ele era um homem que aprendeu durante a sua história a viver satisfeito com aquilo que Deus lhe havia dado, sem comparar. Mas exatamente dizendo, Deus escolheu a mim antes do que a teu pai e a tua família. Porque a ambição é a irmã gêmea da inveja. Elas andam juntas. Davi é o grande rei de Israel, mas ele não está à procura de coisas maiores do que aquelas que Deus lhe colocou às mãos. Davi não está ultrapassando os limites daquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. E no presbiterato, no pastorado das ovelhas, isso tem que ser uma verdade todos os dias. Eu não creio que Davi aqui quisesse ensinar ao seu povo que fosse um povo molenga, de braços cruzados e que não tivesse nenhum desejo, nenhuma aspiração, de forma nenhuma. Porque ele não era assim. Mas o problema é que muitas vezes nós começamos a pensar que o mundo à nossa volta é que deve determinar o padrão das aspirações que nós devemos ter. E aí nós temos um problema sério, porque as nossas aspirações, nossas ambições, agora são então
pecaminosas e, na verdade, se tornam uma grande pedra de tropeço na igreja, no corpo de Cristo, na nossa vida espiritual. E é exatamente aqui que o orgulho precede a queda. Aliás, pense um pouquinho comigo sobre Adão e sua esposa Eva no paraíso. O que mais que eles podiam querer além do que eles tinham? Deus colocou na mão deles o domínio, a sujeição de todas as coisas e disse: prosperem! Eu estou lhe dando todas as coisas para a prosperidade debaixo das minhas mãos. Nomeados, chamados por Deus para exercerem aquele papel. Mas foi exatamente a soberba e a medida pelos olhos que não eram de Deus que os levaram à queda. Porque eles buscaram mais do que Deus lhes havia reservado. Acho que não seria possível eles lerem um salmo de Davi, mas se tivessem tido a oportunidade, talvez refletissem antes, de que não devemos buscar coisas além daquelas que Deus nos dá. Por que é tão difícil evitar a soberba? Porque tantas vezes é difícil evitar esse pecado? Porque por todo lado a virtude, a soberba é tida como uma virtude. Ela é encarada como lucrativa, recompensada como uma realização. Porque existe uma linha muito tênue entre a ambição e a aspiração. E a aspiração torna-se ambição. Ora, nós precisamos aprender a aspirar. Paulo era um homem que aspirava. Ele diz em Filipenses 3, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós temos que aspirar, é verdade, mas a nossa aspiração tem que ser uma aspiração na medida de Deus. O grande problema é quando nós removemos Deus da nossa aspiração e colocamos o pecado ali. E aí então, isso tudo termina em pura arrogância e ambição carnal. Quantos exemplos tristes nós temos de igrejas que se esfacelaram, não por causa da verdade, não por causa do amor a Cristo, mas por causa da arrogância e da ambição carnal de homens. Tomemos cuidado com essas coisas. Mas Davi continua e nos diz, pelo contrário, o padrão de Deus é totalmente o outro. O padrão de Deus é o padrão que ele descreve aqui numa figura muito bonita. Ele diz, fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Essa figura deve descrever o crente, essa figura deve descrever o líder, essa figura deve descrever o presbítero na Igreja de Cristo. Meus filhos, pelo menos, eram assim, quando bem bebezinhos. Quando batia a hora da fome, não tinha quem os parasse. O seu choro fazia presença, fosse a hora que fosse. De madrugada, de manhã, de tarde. Quando a mãe não estava em casa para amamentá-los, não havia nada que os distraísse, não havia brinquedo, não havia cor, não havia movimento, não havia música, porque eles estavam concentrados em satisfazer a sua necessidade. Quando eles estão mamando, também não é bom mexer com eles, porque o seu foco é um só. Mas uma criança que terminou de mamar no colo da sua mãe, ela é dócil, ela é afável. Normalmente ela dorme, ela sossega. Eu creio que essa é a figura que Davi quer
trazer aqui a nossa mente. A presença da mãe significa agora o seu conforto. Antes era o leite da mãe, agora é a presença, é a segurança. E a nossa caminhada cristã, e talvez aqui eu esteja fugindo um tanto quanto da figura de Davi, o que Davi quer nos chamar, mas tentando continuar essa figura, a nossa caminhada, queridos, como cristãos e como líderes, ela tem que chegar num determinado ponto. E é como a caminhar de uma criança. Uma criança, ela a princípio, a mãe é simplesmente um objeto de alimentação, de cuidar das suas necessidades. Quando a criança é bem pequenininha, ela não sente falta especificamente da sua mãe. Se alguém mais tomar cuidado das suas necessidades, ela vai se realizar. Mas à medida em que elas crescem um pouquinho, elas agora já sentem segurança na pessoa, porque a mãe é aquela que a livra dos problemas, que traz soluções para as suas dificuldades, que satisfaz as suas vontades. Então, a figura da mãe muda de perspectiva. Mas o ideal é que quando os nossos filhos crescem, é que eles venham aprender a apreciar a nossa presença e a nossa vida ao lado deles, não porque agora somos aqueles que satisfazem as suas necessidades, mas porque eles agora passam a ter prazer na nossa presença. Eles não mais só precisam de nós, mas agora eles desfrutam de nós. E a nossa caminhada com Deus deve ser assim. No princípio, Deus é aquele que nos tirou do buraco, que nos tirou do inferno. Mas à medida em que eu aprendi a caminhar com Deus e tropecei várias vezes, Ele me segurou as mãos. E eu aprendi ao longo da história que Ele também é aquele que se faz presente nas minhas tribulações. Mas muito mais importante do que isso é o fato de que agora eu tenho prazer. E não simplesmente fico esperando um Pai do céu que vem aqui satisfazer as minhas necessidades infantis. Mas agora eu aprendi a amar a Deus, mesmo quando Ele me nega aquilo que eu penso necessitar, crendo que é o melhor para mim. Por quê? Porque a presença dEle é melhor do que qualquer coisa e a graça dEle é melhor do que a própria vida. Creio que essa imagem deve nos lembrar também a escolher para a nossa liderança aqueles homens que já não mais andam como crianças, só querendo leite, ou quem sabe, só se pendurando em Deus para não tropeçar num caminho esburacado, mas aqueles que aprenderam a ter prazer na presença de Deus, que sabem calar a sua alma diante do Senhor. Exatamente, porque conhecem o prazer da sua presença. Eu me lembro daquela parábola do louco, lembram-se? Em Lucas, diz que um homem foi e plantou e encheu seus celeiros, e Jesus diz, louco, hoje à noite vão pedir a tua alma, o que é que tens para dar? E a nossa resposta deveria ser, Senhor, eu tenho uma alma sossegada e calada na tua presença por causa da tua graça. Apesar da posição que Davi tinha, ele reconhece que a sua vida depende do Senhor. E tudo isso então agora resume-se numa oração coletiva que Davi faz pelo seu povo no verso 3. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Esperar o quê? Esperar que Deus nos dê aquilo que a gente quer? Esperar que Ele nos sacie? Esperar que Ele nos encha de brinquedos e posições? Não, absolutamente não. Esperar é ter a convicção de que aquilo que Deus me deu nesse momento é aquilo que Ele quer para mim.
E por isso eu não vou desenvolver nem a soberba, nem a altivez, e nem procurar mais do que aquilo que Deus me deu. Significa que eu vou simplesmente cruzar os braços numa vida contemplativa? Não. Significa que nós precisamos aprender a viver em nosso trabalho constante com uma confiança calma, uma confiança serena, que sabe a diferença entre uma ambição infantil desgovernada e uma aspiração madura e fiel à vontade de Deus. Caminhando então para terminar a nossa reflexão sobre o coração do líder que Deus quer para a sua igreja, no presbiterato, no pastorado. O que é que nós podemos tirar como lições desse texto? Primeiro, negativamente, nós aprendemos que uma motivação errada na valorização da nossa vida pode nos conduzir à ambição desenfreada e à destruição não só nossa, mas a feridas profundas no corpo, na igreja, no corpo de Cristo. E isso é causado por um coração soberbo. O coração soberbo é o motivo, é a causa, muitas vezes, da nossa precipitação injustificada, das nossas condutas presunçosas, da vontade de ver o nosso nome numa placa, ao invés de seguir os caminhos claros que Deus nos ensina deveríamos seguir junto com o povo de Deus. Aprendemos que existe um relacionamento íntimo entre o coração e os olhos. O coração soberbo leva à altivez. E nós precisamos orar todos os dias e consultar nosso coração, perguntando: Senhor, como está o meu coração? De maneira positiva, nós aprendemos que a aspiração que devemos ter, a maior delas, sempre é a aspiração do salmista, é a aspiração da presença de Deus. A aspiração da paz que Cristo nos prometeu, dizendo: a minha paz vos dou. Não interessa onde vocês se encontram ou a situação em que estejam. Aprender que um coração humilde é aquilo que vai nos ensinar a esperar. E que esperando, vamos aprender a fazer a vontade de Deus. E agora eu queria trazer essas coisas para dentro de uma reunião do seu conselho. Eu queria trazer essas coisas para dentro do relacionamento entre os presbíteros na sua igreja. Isso implica ou significa que nós, numa reunião, nunca discutiríamos? Não. Isso implica em que nós não teríamos divisões ou discordâncias sobre alguns aspectos ou assuntos? Não. Mas com certeza faria toda a diferença nos resultados daquilo que nós vamos fazer para conduzir o povo de Deus. Porque as nossas reuniões e as nossas atitudes e as nossas atividades na vida da igreja seriam atividades do pastoreio, porque homens segundo o coração de Deus querem pastorear a igreja de Cristo para ter o coração como o do Senhor. Traga essa ideia das aspirações que temos aqui nesse texto para dentro da reunião do seu conselho. O que é que se aspira? Essa é uma coisa que muitas vezes é dolorida, porque muitas vezes nós gastamos horas e horas a fio nas nossas reuniões, nos nossos planejamentos,
e acabamos, às vezes, nos tornando um comitê administrativo e não uma equipe ou um time que, com o coração sem soberba e com o olhar não altivo, lidera o povo de Deus caminhando para esperar nele. Traga essas características para a forma como você se relaciona com as pessoas. E como é que as pessoas enxergam a você? Exatamente. Para que aprendamos a tratar uns aos outros conforme a caridade de Cristo, o amor do Senhor e sem soberba. Traga esses aspectos para os alvos. Recentemente eu vi a campanha de uma determinada igreja, o alvo era ser a maior igreja de Goiânia, a cidade onde eu pastoreei durante um tempo. Aonde está a medida? Aonde está a vara? Ser o maior é o alvo de Deus? Traga esses pensamentos para o seu coração e pergunte diante de Deus: Senhor, é soberbo o meu coração? Jesus, é altivo o meu olhar? Ando à procura de coisas maiores que o Senhor colocou na minha mão? E se fizermos isso, temos a grande oportunidade de mudar a vida da igreja pela obra de Cristo, sendo um corpo de líderes que serve ao Senhor Jesus. E que Ele nos abençoe nessa tarefa.